A outra palavra aqui é atar, né, que no hebraico é yazar. Yazar. Atar, ligar, encarcerar, amarrar, cingir, arrear. Esta palavra é termo semítico comum encontrado no acadiano e no ugarítico antigos, como também ao longo da história do idioma hebraico. A palavra ocorre por volta de 70 vezes em suas formas verbais no Antigo Testamento hebraico. O primeiro uso de azar no texto hebraico está em Gênesis 39, 20, que conta que José foi encarcerado depois de ter ser acusado injustamente pela esposa de Potifar. A palavra comum para se referir a amarrar por segurança e azar é usada para indicar que cavalos e burros estão amarrados ou atados. 1 Reis 7:10. Semelhantemente, os bois são atados a carroças. 1 Samuel 6:10. Com frequência, iazar é usado para descrever que os prisioneiros estão amarrados com cordas e grilhões vários. Gênesis 42:24 e Juízes 15:10. Sansão enganava Dalila enquanto ela investigava o segredo da sua força, que lhe dizia que o amarrasse com cordas de arco, Juízes 16:7, e cordas novas, Juízes 16:11, nenhuma das quais o pôde prender. Usado num sentido abstrato, Yazar alude àqueles que estão espiritualmente presos, Salmo 146:7, Isaías 49:9, ou ao homem que está preso emocionalmente pelo cabelo de uma mulher, Cantares 7:5. Estranhamente, o uso figurativo do termo no sentido de obrigação ou ligação a um voto ou juramento só é encontrado em Números 30, mas é usado várias vezes Números 30.3 e etc. Atrás é iahar, do hebraico é iahar, atrás, depois. Um cognato desta palavra ocorre no garítico. O termo iahar sucede aproximadamente 713 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Um uso adverbial de iahar tem ênfase espacial de local que significa atrás. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás. Salmos 68:25. Outro uso adverbial tem ênfase temporal, que pode significar depois. E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passeis adiante. Gênesis 18:5. Iahar, atrás, depois. A palavra iahar como posição pode ter significado espacial de local, como atrás de. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. Gênesis 37:17. Como tal, pode significar seguir como o rei que reina sobre vós. Seguireis o Senhor vosso Deus. 1 Samuel 12:14. O termo iahar pode significar depois, com ênfase temporal. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Gênesis 9:28. Primeira ocorrência bíblica da palavra. Esta mesma ênfase pode ocorrer quando iahar aparece no plural. Gênesis 19:6, espacial e local. Gênesis 17:8, temporal. A iahar, depois, o termo iahar pode ser conjunção, depois com ênfase temporal. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Gênesis 5:4. Aumentar é gadal, em hebraico é gadal. Fortalecer, crescer, engrandecer ou enriquecer. Mostrar-se grande, aumentado, ser poderoso, importante ou valioso. Em outros lugares, este verbo ocorre somente no garítico e no árabe. Não é atestado no aramaico bíblico ou no hebraico pós-bíblico. Nos outros idiomas semíticos, o significado da palavra é representado pelas raízes com os radicais RBH, e tal raiz existe no hebraico bíblico como sinônimo de gadal. Estes dois sinônimos diferem, já que gadal não diz respeito ao aumento numérico, exceto talvez em Gênesis 48:19. A Bíblia atesta gadal por volta de 120 vezes e em todos os períodos. Este verbo significa o aumento de tamanho e idade.
como no processo de amadurecimento da vida humana. E cresceu o menino e foi desmamado. Gênesis 21, 8. A palavra também descreve o crescimento de animais. 2 Samuel 12, 3. E plantas. Isaías 44, 14. E o desenvolvimento de chifres de animais. Daniel 8, 9. E outras coisas que crescem. No radical intensivo, Gadal indica que este desenvolvimento ocorreu. Criei filhos e os exalcei-os. Isaías 1:2. Este radical também implica permissão. O nazireu santo será deixado crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Números 6:5. O termo Gadal pode representar o estado de ser grande ou rico. O servo de Abraão informou: o Senhor abençoou muito o meu Senhor de maneira que foi engrandecido. Gênesis 24:35. Aqui a palavra descreve a conclusão de um processo. No radical intensivo, o verbo apresenta um fato, como quando Deus disse: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12:2, primeira ocorrência bíblica do verbo. Esta palavra é às vezes usada com o significado de engrandecer-se, mostrar-se grande. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Números 14:17. Moisés está orando para que Deus se mostre que ele é verdadeiramente grande, como ele mesmo disse, e o faça não destruindo o povo. Tal ato destruir Israel faria os circunstantes concluírem que Deus não pode cumprir o que tinha prometido. Se ele levasse Israel para a Palestina, isto mostraria sua grandeza diante das nações. Este mesmo sentido aparece em 2 Samuel 7:22, exceto com a implicação adicional de exaltado, louvado como grande. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Outra ênfase de Gadal é ser grande, poderoso, importante ou valioso. Esta acepção surge quando a palavra é aplicada a soberanos. Faraó disse a José: tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior, mais poderoso e honrado que tu. Gênesis 41:40. O Messias permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Malaquias 5:4. Ele será poderoso até os confins da terra. A acepção ser valiosa aparece em 1 Samuel 26:24. Quando Davi disse a Saul: e eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima os meus olhos, da outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda tribulação. Nesta declaração, o segundo uso do verbo está no radical intensivo. Talvez a força disto possa ser expressa se traduzíssemos assim: minha vida seja altamente estimada. No radical reflexivo, Gadal significa aumentar a si mesmo. Deus diz: assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações. Ezequiel 38:23. O contexto mostra que ele trará julgamento. Deste modo, ele se aumenta ou se mostra ser grande e poderoso. Por outro lado, uma falsa declaração de grandeza e poder é uma ostentação vazia. Assim, Gadal pode significar gloriar-se. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela. Isaías 10:15. No modo causativo, o verbo significa assumir grande afetação. Se deveras vos levantais contra mim e me erguis pelo meu opróbrio. Jó 19:5. Certa acepção
aparece em Jó 7,17, onde Gadal está no modo intensivo e sugere uma estimação de grandeza, que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos 8,4. Se o homem é tão insignificante, então por que Deus o estima tão importante? Gedulá, grandeza, Gedulá do hebraico, né? Gedulá. Grandeza, grande, dignidade, grandes coisas. Este substantivo ocorre 12 vezes no Salmo 71, 21, significa grandeza, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. A palavra Gedulá também se refere à grande dignidade. Ester 6,3 e as grandes coisas e a grandes coisas. 2 Samuel 7,21. Godel, grandeza. Este substantivo ocorre 13 vezes. O termo Godel quer dizer grandeza em termos de tamanho. Ezequiel 31,7. De poder divino, Salmo 79,11. De dignidade divina, Deuteronômio 32,3. De majestade divina, Deuteronômio 3,24. De misericórdia divina, Números 14,19. Ou de falsa grandeza do coração, insolência, Isaías 9,9. Migdal, Migdal do hebraico, é lugar forte. Migdal, lugar forte, púlpito de madeira. Este substantivo, que aparece 49 vezes, diz respeito a uma torre ou lugar forte. Gênesis 11,4. Mas também ocorre uma vez para se referir a púlpito de madeira, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Neemias 8,4. Gadol, grande. O adjetivo Gadol é a palavra mais frequentemente relacionada com o verbo Gadal, cerca de 525 vezes. O termo Gadol é usado para se referir à dimensão ampliada, Gênesis 1,21, número Gênesis 12,2, poder, Deuteronômio 4,37, castigo, Gênesis 4,13 e valor ou importância, Gênesis 39,9. O termo Gadal é o adjetivo relacionado Gadol o adjetivo relacionado Gadol podem cada um ser usado para fazer declarações distintivas. Em hebraico pode-se dizer ele é grande, usando o só, o verbo, ou usando o pronome e o adjetivo Gadol. A primeira construção apresenta uma condição permanente existente. Então, Malaquias 1,5 poderia ser traduzido assim: o Senhor seja engrandecido além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A segunda anuncia a informação recentemente experimentada ao recipiente, como em Isaías 12,6. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esta informação era previamente conhecida, mas os recentes atos divinos a fizeram ser experimentada de novo. A ênfase está no frescor da experiência. Outro adjetivo, Gadel, significa ficar grande, crescer. Este adjetivo verbal ocorre 4 vezes, uma vez em Gênesis 26:13, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. Então aqui termina a letra A, a letra A do dicionário.